Golpes apoiados pelos americanos. Mapeados. Existe uma arma que países poderosos usam para se livrar de líderes, de outros países que não gostam. Chama-se golpe, palavra francesa para soca ou golpe, porque meio que significa forçar a saída de um governo do poder. Ó, vocês vão ver esse vídeo. Muito bem feito. É uma produção americana. E vocês vão ficar de cabelo em pé. Sem eleições, sem processo, apenas tomando o poder. Alguém é removido e outro colocado no lugar. Golpes acontecem de várias formas, mas quero mostrar como os Estados Unidos usaram isso para alcançar seus objetivos no cenário mundial. Vou guiá-lo por alguns golpes liderados pelos Estados Unidos. Alguns golpes, para mostrar todos que, não, viu? embora pareça haver ordem, os países poderosos muitas vezes conseguem o que querem de qualquer jeito. Aqui está como estou definindo os golpes liderados pelos Estados Unidos que vou listar. Número 1, foram bem-sucedidos. Muitas tentativas de golpe fracassaram. Deixamos essas de lado. Número 2, deve haver ao menos um funcionário do governo dos Estados Unidos envolvido. Número 3, precisamos... Ó, Ucrânia, tava a Nuland. Na Argentina, o embaixador. No Brasil, embaixadores. No Chile, embaixador americano. Ó, vamos lá, que esse aqui vai... de evidências concretas de envolvimento dos Estados Unidos, não só especulação. Embora os Estados Unidos tenha estado em muitos esforços de mudança no regime, nossa lista é mais curta. Pessoal, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, deixa o like e bora lá. Vamos continuar. São os golpes que melhor mostram como essa ferramenta tem sido usada no poder internacional. Lembrando que alguns só, né? São todos não, viu? Vamos começar aqui. Havaí. No país independente do Havaí, é 1893, e os EUA sentem que a rainha havaiana é uma ameaça ao controle americano sobre o açúcar. É o açúcar cultivado por descendentes de missionários americanos brancos que se estabeleceram no Havaí. Os Estados Unidos enviam um navio militar com tropas para Honolulu e derrubam a rainha, instalando um desses descendentes, Sanford B. Dole, como presidente. Notou o sobrenome dele? Dole. Sim. Este golpe foi um dos primeiros dos Estados Unidos e preparou o terreno para a família do novo presidente expandir sua corporação, mas também para o Havaí ser anexado aos Estados Unidos. Fiz um vídeo inteiro sobre este golpe porque é bem louco. E foi um ponto de virada em mostrar como os Estados Unidos poderiam remover líderes, algo que eles começam a fazer muito mais. Vamos para o próximo golpe, mas preciso agradecer ao patrocinador de hoje que torna esses vídeos possíveis. Obrigado, NordVPN, por patrocinar o vídeo de hoje. Comecei a usar o NordVPN para várias coisas. Quando viajo, me conecto à internet via Estados Unidos para que minhas contas não entrem em pânico. Pensando que Netflix de diferentes países, malware, camadas de... é que você pode configurar por tempo limitado. Gosta de um presente misterioso grátis. Obrigado, NordVPN, por patrocinar o vídeo de hoje. Vamos voltar ao mapa. Tenho que sair daqui porque as coisas vão esquentar. Temos muito mais para cobrir sobre esses golpes. O próximo golpe tem a ver com a Espanha. Bem, na verdade, mais com as colônias da Espanha. Puerto Rico, Filipinas... Os dias de glória da Espanha já passaram. São um império em declínio, com resistência em suas colônias, especialmente em Cuba, Porto Rico e nas Filipinas. Enquanto isso, os Estados Unidos são um império em ascensão, desconfortáveis com a Espanha, tendo colônias a 100 milhas de sua costa. Mas não gostam da ideia de independência para lugares como Cuba ou Porto Rico. Estas são ilhas estratégicas bem no bairro dos Estados Unidos. E como no Havaí, empresas americanas têm dinheiro investido, especialmente em... É tudo questão de dinheiro, não é nada para em democracia. Essa turma mais nova, eu acredito nessas balelas, mas hoje em dia é tudo questão de dinheiro. Em Cuba, a independência pode significar serem expulsos. Então, os Estados Unidos entram na luta entre a Espanha e suas colônias.
usam a explosão de um navio americano como desculpa, embora provavelmente tenha sido acidente. Mas às vezes as histórias importam mais que a verdade. Então os Estados Unidos enviam tropas para libertar os rebeldes que lutam contra seus colonizadores espanhóis, prometendo-lhes independência. Não apenas em Cuba e Porto Rico, mas mais tarde aqui nas Filipinas e Guam. Esses levantes locais eventualmente expulsam os espanhóis. E os Estados Unidos voltam atrás na promessa de dar independência a esses locais. E eles encontram maneiras de governar Cuba e Porto Rico indiretamente. Os Estados Unidos pegaram carona em movimentos de independência para realizar golpes, instalando líderes pró-americanos e uma base naval em Cuba, e eventualmente anexando Porto Rico e Guam, que ainda controlam, e as Filipinas, que mantiveram por 48 anos. É muita doideira, né? Como é que os caras... A gente mostra isso, o pessoal não acredita. Um vídeo inteiro sobre isso também, se quiser se aprofundar. Temos que nos mover mais rápido aqui porque não vamos cobrir todos esses golpes. Vamos em frente. Ok, então estamos aqui na Nicarágua. É 1909. Acho que em cima Há muitas empresas né? americanas poderosas aqui, mas um novo presidente chega ao poder prometendo regulá-las. Os Estados Unidos não vai deixar isso acontecer. Então, o secretário de Estado espalha rumores para difamar o presidente, dizendo que ele está construindo um canal para competir com o canal do Panamá. Mas na verdade estão chateados porque a Nicarágua estava tomando empréstimos da Europa. Os Estados Unidos assim, né? pintam esse cara como um criminoso de guerra digno de ser derrubado. É sempre, então a pressão muda, né? aumenta e os Estados Unidos enviam navios para ambas as costas da Nicarágua. Montam fuzileiros navais no Panamá, basicamente intimidando o presidente a renunciar. E o benefício de ser uma superpotência em ascensão é que funcionou. Renunciar é a única opção dele. E logo um líder que os Estados Unidos gostam chega ao poder. O golpe está completo. Este é o primeiro de muitos casos de interferência dos Estados Unidos na Nicarágua. Anos depois... Esse Juan José aí foi um carrasco. O que ele fazia ali é tipo ir de Amin Dada. Depois, os Estados Unidos estão de volta para outro golpe na vizinha Honduras. Este foi tramado por cidadãos americanos privados, seguindo um padrão semelhante. Um novo presidente chega à cidade inspirado pelo presidente da Nicarágua e quer retomar o controle do país das empresas americanas. Neste caso, estamos falando de bananas. As empresas de banana não iam deixar isso acontecer. E foi principalmente este cara, um empresário de bananas chamado Sam, o homem da banana. Ele não vai deixar esse presidente incômodo governar seu país. Não. Então ele monta sua própria milícia. Compra um navio da marinha excedente, carrega-o com armas e começa sua campanha para remover esse presidente. Navega de Nova Orleans para a costa de Honduras e invade o país com um exército privado. Onde está o governo dos Estados Unidos nisso? Eles também não gostavam da direção política de Honduras. Eles meio que ficaram de lado, deixaram a invasão privada acontecer. Que loucura, né? Isso aí é a democracia, né? Estão levando democracia. E então, no momento crítico, os Estados Unidos intervêm para ordenar um cessar-fogo, intimidando o presidente a renunciar. Ele não tinha como seguir em frente, nenhuma defesa. Então ele renuncia. E o líder escolhido pelo Homem da Banana assume a presidência, dando ao empresário de bananas terras e status para importar sem impostos. E, espere, ele o reembolsa por todas as despesas do golpe usando dinheiro público hondurenho. Este Homem da Banana derrubou o governo e fez Honduras pagar por isso. Meu Deus do céu. Uau. Vamos avançar para os anos 50. Onde o golpe se torna uma ferramenta mais útil. Há uma nova agência dos Estados Unidos dedicada a coletar e analisar informações. Espionagem. Eles a chamam de Agência Central de Inteligência, a CIA. E ela revoluciona completamente a arte do golpe. E agora, os Estados Unidos é uma superpotência global completa. Não mais apenas olhando para o próprio bairro. A CIA é um monstro, cara. É pior que qualquer coisa que você viu no mundo. A CIA é um monstro que lá, cara, ninguém sabe o que tem lá dentro, ninguém sabe as informações, ninguém conhece nada. Quem entra não sai, e quem tá dentro não sai, quem entra não sai. Que negócio é um monstro, cara. Eles conhecem a vida de todo mundo, espiona todo mundo, derruba, financia, droga, prostituição, roubo, assassinato, destruição. Tudo que você imaginar que existe no mundo é a CIA. Tudo. Viagem espacial, tudo que você imagina é a CIA. Mas para o mapa mundial inteiro, investindo recursos para combater seu rival global e ideologia comunista. Isso nos... Você vê que não tem nenhum presidente, nem o Donald Trump, ninguém que vai bater de frente com a CIA. Não existe. Não existe um.
Pra bater de frente com a CIA. Leva ao Irã, 1953, onde o Irã acabara de eleger Mohammad Mossadegh. Ele chega ao poder acreditando que o Irã deve retomar o controle de seu recurso mais valioso, o petróleo, que na época era controlado por uma empresa britânica chamada Anglo-Iranian Oil Company. BP. Nós a conhecemos hoje como BP. Mossadegh está farto. Vamos expulsar os britânicos e retomar nosso petróleo. Mas como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha não está feliz com os iranianos retomando seus recursos. Então eles avisam que se fizerem isso, haverá consequências. Os britânicos conseguem uma reunião com o cara do Oriente Médio da CIA em Londres e o convencem com a ideia. Vamos derrubar Mossadegh. A CIA fica tipo, ok? Sentem vibrações comunistas em Mossadegh com a nacionalização do petróleo? Ou pelo menos dizem a si mesmos que sim. A CIA concorda e secretamente envia esse cara para o Irã. Ele é o chefe do escritório do Oriente Médio, Kermit Roosevelt. Ele tem uns 30 anos. E sim, ele é neto de outro grande cara de golpes, Teddy Roosevelt, sobre quem já falei em outros vídeos. Roosevelt se infiltra no Irã com $1 milhão dos contribuintes para derrubar Mossadegh. De qualquer jeito. O mais doido que você mostra, tem documentos oficiais, tá tudo registradinho. O cara fala pra você assim, não, você é comunista. Você é papo de comunista. Você pode mostrar pro camarada, você fala pro patriota aí, sei lá, pra quem, qualquer um, tá aqui, tem uns documentos aqui. Pode entrar no site, entra no site, tá assim, ele vai arrumar um desculpa, não, esse site não é original, né? Você diz, não, então pega o avião, vai lá, pega os documentos lá, e fala assim, é um teatro de Hollywood. Ele vai arrumar um jeito. Que resultasse na queda de Mossadegh. Agora há agentes da CIA no Irã, tentando derrubar o governo. É um começo difícil com falhas, mas começam a usar dinheiro para ganhar tração, subornando políticos e líderes para dizer coisas sobre Mossadegh. Contratam locais para encenar ataques contra líderes religiosos, fazendo parecer que foram ordenados por Mossadegh. Com tempo e dinheiro, criam caos, hostilidade e desconfiança entre o público. E há armas. A CIA armazena armas e explosivos suficientes para apoiar uma guerrilha de 10 mil homens por 6 meses. Tipo, caso precisem iniciar um conflito total. O resultado de tudo isso é mais violência e caos que engolfam a capital. Lojas destruídas, balas voando em mesquitas, pessoas espancadas e manifestantes pagos lotam as ruas. A cidade cai na anarquia, tudo orquestrado pelo dinheiro da CIA. No final, resulta em um tiroteio sangrento na casa de Mossadegh. Ele eventualmente desiste e se entrega. Ele é submetido a um julgamento de fachada, considerado culpado de traição e condenado a 3 anos de confinamento solitário e depois prisão domiciliar. O governante anterior do Irã, Mohammad Reza Shah, havia fugido do país, mas agora, com Mossadegh fora e com apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, ele poderia voltar ao Irã e assumir o controle. O problema é que o pessoal não sabe da história e fala cada besteira. Porque fala assim que na época do Reza Pahlavi, a mulher podia usar o minissaia. Mas daí você pode usar o minissaia, você não tem nem escola para estudar. E daí você não tem nem onde morar. Porra, tenha paciência. A gente fala, não, tudo bem, a pessoa tem o direito de falar, mas... E aí você vai argumentar, a pessoa acha que você tá sendo contra ela ainda. Não, o que adianta? Que nem Cuba. O Cuba era um bordel dos Estados Unidos. O que adianta? Achar-se coroa, em uma tradição que remonta a 25 séculos. Seu título é Rei dos Reis, e ele se torna imperador de sua nação. Os Estados Unidos saíram por cima, conseguiram o que queriam. Agora tem um ditador amigável aos americanos no Oriente Médio, que agora está recebendo empresas petrolíferas americanas para explorar reservas de petróleo. Sob o Shah, o Irã se torna um estado policial brutal. Executou oficiais militares, líderes estudantis, qualquer um associado a Mossadegh. Montou uma força policial secreta e a vida era brutal. Tão brutal que em 1979, a frustração dos iranianos explodiu em protestos em massa que expulsaram o Shah, que transformaria o Irã em uma república islâmica, construída sobre ressentimento pelos Estados Unidos. A República Islâmica tem mantido o poder desde então, e se transformou na teocracia opressiva que conhecemos, embora talvez não por muito tempo.
Até porque também, depois de todo o sofrimento que o país passa, o cara fica meio assustado, né? Como é que você vai dar... Complicado, viu? É complicado. Eu não vou... Antes de continuarmos, uma lembrança de que todos esses golpes, esses planos para derrubar líderes, aqui, não exigiram votos americanos ou aprovação do Congresso. Não, Eram apenas alguns homens-chave em prédios do governo em Washington, D.C., fazendo isso acontecer. Essas pessoas definiriam a Guerra Fria e moldariam tantas operações secretas ao redor do mundo que muitas das quais nunca saberemos. Ok, vamos continuar. No ano seguinte, na Guatemala, a CIA tentou usar o mesmo manual que usaram no Irã, mais uma vez mirando em um líder que o povo havia eleito, mas que queria retomar os recursos do país para o povo, para quebrar monopólios americanos que controlavam eletricidade e ferrovias. O presidente começa a confiscar terras de uma empresa de bananas. Muitas vezes, eram terras não utilizadas que ele queria redistribuir para locais, cultivarem e alimentarem suas famílias. E, esperançosamente, sair do sistema de pobreza endêmica. Fiz um vídeo sobre isso, a geopolítica das bananas na América Central. Mas os Estados Unidos decidiram que tinham que defender as empresas de banana, ou mais reformas comunistas se espalhariam. Não tinha nada de reforma comunista. O cara só queria pegar um pedacinho de terra e dar para as famílias poderem produzir, e a partir dessa produção acabar com a fome e o país se desenvolver, porque mais terras, mais gente trabalhando, mais gente produzindo. O presidente dos Estados Unidos e secretário de Estado ordenaram uma queda, e a CIA começou a trabalhar. A CIA seleciona um líder para estar no poder e começa a fornecer equipamentos e treinamento para exilados guatemaltecos e soldados privados. Montam uma base de operações secreta nos arredores de Miami. Começam a entregar armas para o Canal do Panamá. Mas como nos outros golpes, não pode ser apenas sobre armas. Tem que dominar o espaço da informação. Então eles criam uma estação de rádio que parece ser uma estação de rádio local guatemalteca, mas na verdade está sendo operada de uma pequena cidade na Flórida. E começam a publicar notícias falsas sobre revolta, agitação, rebelião. E então, ao mesmo tempo, os combatentes treinados pela CIA invadem a Guatemala. Pilotos lançam bombas em tanques de combustível e postos militares. Eles não estavam começando uma guerra. Não estavam tentando causar danos reais. Queriam que parecesse uma revolta interna, como se uma guerra estivesse no horizonte, para assustar. E para muitos, funcionou. Pensaram que era uma revolta real, sem saber que a CIA estava por trás. Mas o presidente... Você viu que ele pegou e foi a mesma tática até hoje, né? Vão criando, de aproximação. Faz uma bagunça aqui, outro bagunça acolá, e assim vai, né? É muito crime que os Estados Unidos têm nas costas. É muito crime. Sabia o que acontecia. Ele havia mexido com os Estados Unidos e agora o via. Líderes militares sentem a pressão dos Estados Unidos e se voltam contra ele, e ele eventualmente se rende. Ao sair, o presidente se dirige ao seu povo, deixando claro que, citação, a United Fruit Company, em colaboração com os Estados Unidos, é responsável pelo que está acontecendo conosco. E assim, um presidente sai e a opção escolhida pela CIA entra. Este novo regime é brutal e continua a fazer coisas horríveis, detendo supostos comunistas, matando prisioneiros, desmantelando sindicatos, restaurando terras às empresas de banana e mantendo domínio econômico. Isso dá início a uma era na Guatemala de mais assassinatos políticos e instabilidade, algo que ainda assola o país hoje. E ainda hoje, não há evidências de interesse soviético na Guatemala. O comunismo foi a desculpa, mas era sobre garantir interesses comerciais americanos, destruindo um país por banana. O comunismo é a melhor tática que tem, né? Comunistas, comunistas, comunistas. O melhor fantasma que até hoje é aplicado é o comunismo. E olha que nem existe mais comunismo. Sabores são as melhores para você. Já marquei certo. Vamos para a África. Então é 1960 no centro da África, no Congo. Eles ganharam independência da Bélgica, tem uma eleição e Patrice Lumumba vence. Vira primeiro-ministro. Mas imediatamente em Washington, os alarmes comunistas começam a soar, porque estamos no meio da Guerra Fria. Mas de comunista não tem nada, né? Mas já tá soando os alarmes comunistas. E o Congo é um lugar cheio de muitos recursos naturais, incluindo muito urânio, o principal ingrediente para bombas nucleares. Isso é quando os americanos mantêm máscaras de gás ao lado da cama e hordas de alimentos enlatados nos porões. Oficiais em Washington não podem arriscar que o Congo caia sob influência soviética. Então eles focam neste primeiro-ministro. O diretor da CIA
o chamou de objetivo urgente e principal. Uma alta prioridade de ação encoberta. Então, realizam um golpe mais político que os anteriores. Alinham-se aos inimigos políticos de Lumumba e a Bélgica. Subornam políticos, financiam protestos e circulam propaganda, como em golpes anteriores. E quando o momento é certo, políticos subornados fazem o que a CIA pediu. Removem Lumumba do poder. E a CIA está lá dando dinheiro, inteligência e conselhos ao novo governo. Esta solução política não foi a primeira tentativa. A CIA tentou assassinar Lumumba no passado, mas todas essas tentativas falharam. Por isso recorreram a sequestrar e manipular a política congolesa. Uma nova democracia, apoiando aqueles que colocariam Lumumba diante de um pelotão de fuzilamento, tornando isso um assassinato político apoiado de longe. E ainda há tanta área cinzenta nesses golpes. Neste caso, é difícil provar que o apoio da CIA foi chave no assassinato de Lumumba. Isso é debatido até hoje. Um golpe estrangeiro eficaz funciona assim, operando nas sombras, alimentando divisões, apelando para os piores demônios das pessoas no terreno, através de dinheiro, influência. Certo, vamos seguir para o Caribe nos anos 60. República Dominicana. Há um ditador brutal na República Dominicana. Esse cara é muito ruim. Dizem que ele alimenta seus oponentes para tubarões. Mas o que os Estados Unidos se importa é que há medo de uma revolução comunista. Então a CIA envia armas para um grupo de assassinos para matá-lo. Acaba sendo uma emboscada e perseguição de carro. Eles têm sucesso em eliminá-lo, encerrando seu governo de 31 anos. E, eventualmente, os Estados Unidos enviam forças para ocupar a RD, para garantir que um candidato de esquerda não chegue ao poder. Eles restauram a ordem e um candidato amigável aos Estados Unidos é eleito. Ok, agora temos que ir para o Vietnã em 1963. Esses eles perderam, né? E cara, este é muito maior do que temos tempo, mas estamos tentando focar no elemento do golpe disso. O Vietnã estava dividido em dois, entre governos comunistas e pró-ocidentais. Os Estados Unidos... Quer dizer, ele tá resumindo, né? Mas os Estados Unidos que dividiu, né? Unidos precisa que o Sul permaneça do seu lado, mas Washington começa a perder confiança no líder do Sul. Ele está perdendo o controle do país, e os Estados Unidos temem que o comunismo tome conta do Vietnã. Então a CIA arregaça as mangas. É hora de outro golpe. Desta vez se concentram em um general sul-vietnamita que não gosta do presidente. E ele concorda em fazer o que a CIA quer. E quando dado o sinal, o general direciona seu exército para tomar o aeroporto e as estações de rádio, e bloqueiam as rodovias. Eles marcham para o Palácio Presidencial. Um tiroteio sangrento acontece, e o presidente Diem escapa. Ele está com seu irmão, mas não está indo bem para eles. Então ele percebe que precisa marcar uma reunião para se render. Eles vão se encontrar em uma igreja católica. Provavelmente seria pacífica, mas quando os generais chegam, o matam no local. É sempre assim mesmo, né? Dizendo, para matar a erva daninha, você deve arrancar as raízes, significando que Diem deve morrer. O exílio não era suficiente, mas os Iciarewa não planejaram isso. Não queriam matar esse cara. Não foi uma ordem oficial de Washington, mas fizeram o golpe acontecer. Dizem que JFK ficou angustiado com isso. O primeiro presidente católico americano por trás do golpe que matou o primeiro presidente católico vietnamita. E por acaso, JFK foi assassinado 20 dias depois. Um jornalista argumenta que o assassinato de Diem teve impacto maior na história americana que o de JFK. Deve ser porque verdade prendeu mesmo. os Estados Unidos em uma década de conflito no Vietnã, que virou uma longa guerra. O dólar como moeda acabou, a dívida estava gastando acho que 20% do PIB em Forças Armadas. Terminando em derrota embaraçosa e crise política. Um dos poucos golpes onde os Estados Unidos tiveram que lidar com as consequências. Vietnã foi um desastre. Ok, vamos passar por alguns desses rapidamente. Vou pular alguns detalhes aqui. É 1964 e o Brasil está potencialmente se desviando para o comunismo com a ascensão de um líder de esquerda. Sorte para a CIA. Não tá dizendo... Não, também não era bem assim não, nem tinha meia dúzia de gato pingado, mas ninguém tava querendo ser comunista aqui não.
Há um golpe sendo planejado contra ele. Aí o exército dos Estados Unidos chega com navios na costa do Brasil. Transportam por via aérea munição e suprimentos. Não tiveram que fazer muito, na verdade. Apenas ficaram de prontidão, com reforços, e assistiram o golpe brasileiro acontecer. O líder de esquerda cai e um novo líder assume. Em 1973, há um golpe no Chile. Essa é uma história muito complicada com relatos conflitantes. E nós entramos em um buraco muito profundo e decidimos que, como as evidências não são sólidas, vamos cortar por agora. Mas com certeza coisas loucas aconteceram. Não digo que não. Ok, estamos de volta à África nos anos 80 e na Líbia. O ditador Muammar Gaddafi estava causando problemas, financiando grupos terroristas e expandindo sua influência. Ele recebe um telefonema de seu vizinho Chad pedindo ajuda contra uma rebelião. Gaddafi envia 4.000 tropas para ocupar parte do país e faz amizade com o novo presidente, ajudando-o a exilar seu rival. E logo Gaddafi está ameaçando fundir o Chad com a Líbia. Os Estados Unidos não gostam disso. Então assim, Ronald Reagan ativa né? a máquina de golpes, lançando uma guerra secreta, enviando armas e dinheiro para rebeldes no Chad e apoiando o oponente político expulso, ajudando-o a revirar. É que nem o Al-Qaeda, o ISIS, é tudo financiado pelos Estados Unidos, né? Tudo. Então, qualquer guerrilha que aparece no mundo aí, é Estados Unidos tá financiando, qualquer uma. Até se for da China, pode ter certeza que é de coisa americana. Eles são terríveis. E funciona. O presidente do Chad foge e o líder apoiado pelos Estados Unidos chega ao poder. E agora há conflito, e a CIA continua armando a guerra mesmo após esse cara assumir. O líder apoiado pelo ZWAR governa brutalmente por 8 anos até ser derrubado por um militar. E em 2013, ele foi acusado de crimes contra a humanidade, tortura e crimes de guerra. Ok, agora vamos para esta pequena ilha em 1983. É o comunismo novamente. E os Estados Unidos envia 2.000 tropas para invadir esta pequena ilha remota e remover seu líder comunista. Eles não sabiam muito sobre a ilha e usaram mapas turísticos para planejar a invasão. Enfim, as forças americanas avançam, sobrecarregam os lutadores granadinos, acompanhados por aliados cubanos. O governo colapsa e o líder amigável aos Estados Unidos chega ao poder. Ok, de volta à América Central. É 1989 e estamos no Panamá, onde os Estados Unidos têm controle de um canal importante. E o ditador panamenho tem sido amigável aos interesses americanos. Mas os Estados Unidos começa a perder confiança nele, se perguntando se ele é a melhor escolha para garantir acesso ao canal. E não ajudou que esse cara foi indiciado na Flórida por tráfico de drogas. Vê se pode, né, cara? Vê se pode. E lavagem de dinheiro. Temos que tirá-lo. Mas a gota d'água foi quando tropas panamenhas mataram um soldado americano desarmado na cidade do Panamá. Os Estados Unidos estão fartos dele, então invadem o Panamá com 27.000 tropas. O exército do Panamá é esmagado, e o ditador é preso e condenado a 40 O ditador é preso e condenado. anos. E os Estados Unidos garantem acesso ao canal afinal. Ok, então agora é o final dos anos 80 e os soviéticos estão invadindo o Afeganistão. E encontram resistência de lutadores de todo o mundo que vieram ao Afeganistão lutar contra a ocupação soviética. Muitos com motivações religiosas fundamentalistas. Não é bem assim também não, né? O próprio povo também pediu que a União Soviética entrasse no país, né? Metade da população, um pouquinho mais, tava a favor, né? Mas os EUA não ligam para as motivações. Basta que lutem. Contra os soviéticos e o presidente afegão. E funciona totalmente. Com a ajuda dos Estados Unidos, esses lutadores empurram os soviéticos e expulsam o presidente afegão. E enquanto ele é expulso, avisa os americanos que se deixarem o Afeganistão nas mãos desses lutadores, ele se tornaria um centro de terrorismo. E sua profecia se cumpriu. Os lutadores financiados pelos Estados Unidos eram pessoas cujos nomes conhecemos hoje. Osama Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi, o fundador do grupo que se tornaria o ISIS. As mesmas armas que os Estados Unidos enviaram para combater os soviéticos e para a mudança de regime no Afeganistão seriam usadas contra soldados americanos anos depois. Quando os Estados Unidos estavam de volta, orquestrando mais uma mudança de regime após o 11 de setembro, contra os mesmos grupos que uma vez habilitaram, os Estados Unidos deixariam o Afeganistão, apenas para encontrar o país caindo sob o domínio do Talibã.
Estamos quase no fim da lista, e agora nos dias atuais. É 2003 e 150 mil tropas americanas invadem o Iraque. Dizem que estão lá para destruir armas de destruição em massa. Mas assim, o foco é derrubar Saddam Hussein, o que fazem em semanas. Saddam foge e o presidente Bush declara missão cumprida, estabelecendo um governo amigável aos americanos no Iraque, criando um subproduto negativo ao alienar grandes faixas do povo e do exército iraquiano, que formam grupos rebeldes anti-americanos, que continuam a lutar contra a ocupação americana. Alguns se transformando em grupos como o ISIS, que causam estragos na região até hoje. Mais uma vez, fiz um vídeo inteiro sobre esse tópico. Vá conferir. O Iraque continua sendo um lugar de instabilidade política. A confiança no governo é extremamente baixa. E a questão de como e por que fizemos esse golpe caro, horrível e destrutivo ainda é algo para o qual não há realmente boas respostas. Novamente, você pode assistir meu vídeo para mais sobre isso. E isso nos leva ao golpe final da nossa lista. É 2011, durante uma onda de protestos se espalhando por esta região, tentando derrubar ditadores fortes. Um deles era Muammar Gaddafi, o mesmo Gaddafi de que estávamos falando antes que estava tomando o Chad. Ele ainda está aqui e ainda é horrível. Destruíram a preocupação de que ele possa massacrar manifestantes pró-democracia. Então, eles falam isso, não pode nem fazer uma passeata lá nos Estados Unidos, lá que o pessoal mete a borracha também. Os Estados Unidos sente que devem se envolver para salvar manifestantes. Eles reúnem aliados da OTAN para ajudar, mas em algum momento a missão muda para mudança total de regime. Não sabemos exatamente como isso aconteceu. Apenas as pessoas na sala sabem, mas é surpreendente. Vimos esse longo arco dos Estados Unidos usando o golpe como força para conseguir o que querem em conflitos internacionais. É uma ferramenta comprovada na política externa americana. Então não é surpreendente que um golpe se torne uma solução durante difíceis processos de decisão. De qualquer forma, o alvo se torna Gaddafi. E drones da OTAN disparam mísseis em seu comboio. E ele é capturado e morto. A Líbia está em caos desde então, mas não era um ótimo lugar sob Gaddafi. E mais uma vez... Não era bem assim não, era muito melhor. Muito, mas muito melhor do que é hoje. É o país que tinha o maior IDH, sabe? A pobreza, praticamente tinha erradicado a pobreza. Era um dos melhores, eu acho que era o melhor, era o melhor país da África, era a Líbia. Estamos em uma área onde não sabemos a história que não aconteceu ou como as coisas poderiam ter sido diferentes se os Estados Unidos não tivessem se envolvido. Esse debate continua. Ok, então, essa é a nossa lista. Esses são os golpes que decidimos abordar neste vídeo. Há muitos mais que poderíamos ter mencionado. Ele não mencionou a Argentina, eu me lembrei aqui, né? Alguns outros mais perto que eu lembrei aqui foi da Argentina. Mas teve também da África do Sul também. Teve também ali o de Moçambique, também, tava dentro dos Estados Unidos. Teve também ali o de São Tomé e Príncipe. O objetivo, ao fazer essa história de golpes liderados pelos americanos, foi para que possamos ver padrões que emergem. Como uma superpotência se tornou boa em remover líderes que não se alinhavam com sua visão de mundo ou que não eram amigáveis aos interesses comerciais americanos. Mas sejamos claros, os Estados Unidos não criaram isso. Isso é algo que países poderosos e impérios sempre fizeram. As principais marcas dos golpes liderados pelos EUA na Guerra Fria foi como a derrubada desses governos muitas vezes extinguiu novas democracias, movimentos democráticos em ascensão, substituindo-os por líderes autoritários que continuariam a oprimir o povo com o apoio dos Estados Unidos, e no processo, redirecionando a história do país. Ultimamente, a Rússia tem se intrometido no processo eleitoral dos Estados Unidos. E tem refletido sobre meus sentimentos em relação a isso. A violação de ter um poder externo, semeando dúvida e polarização e medo na minha própria democracia, na minha própria sociedade. E parece uma violação tão grande. E isso está me dando apenas um pequeno gosto do que é ter um poder externo, puxando as cordas em seu país, destruindo-o para seus próprios propósitos, e no processo criando mais problemas para o povo e para o próprio Estados Unidos, minando qualquer aparência de democracia ou desenvolvimento. Tudo em nome de manter os Estados Unidos no topo e dominantes sobre o globo. Pessoal, eu contei que eu contando aqui deu 16 países, mas claro que a lista é muito maior, que nem ele disse, né? Que nem o companheiro falou aí.
Pessoal, se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e valeu, até a próxima. Obrigado aí por todos aí.